eu me preocupava muito em expor para as pessoas o que era, na época se chamava autismo, né? Depois mudou o nome, para o tipo de trabalho que faço hoje, né? Que está muito mais voltado a treinar pessoas para fazer este mesmo trabalho. E não mais tanto em falar, olha, quando aparecer alguém com tal e tal e tal e tal e tal característica, que chegou na nossa instituição porque achavam que ele tinha um problema espiritual, que estava sendo obsidiado, e não é, né? Então isso aqui são características de uma situação de doença mental, de saúde, né? E hoje é entendido como um transtorno, né? E a gente nunca pode confundir, desde já vamos deixar bem claro assim, ó. Transtorno do espectro autista é um diagnóstico. O portador não pode jamais ser visto como um transtorno no ambiente. Não vamos confundir as coisas, tá? Essa palavra tem duplo sentido. Enquanto diagnóstico, ela significa uma desordem em várias coisas, né? Em vários aspectos do desenvolvimento, né? De alguém, do aspecto, principalmente do aspecto neurológico, do aspecto intelectual. No comum, no senso comum, quando a gente fala em transtorno, significa que estamos incomodados com alguma coisa, né? Então a gente não pode confundir isso, tá bem? Nunca a pessoa com transtorno do espectro autista é um transtorno para nós. Ela sim transforma o ambiente em que está. Uma outra pergunta que também me fazem muito: por que vocês não fazem evangelização com essas crianças? Porque são elas que nos evangelizam. Não na teoria, mas na prática. Porque nós precisamos sempre atentar para as condições da pessoa que nós estamos atendendo, né? E respeitar essas condições. Então, nós temos no espectro autista vários níveis. E nós, né, no nosso trabalho lá, nós acolhemos principalmente níveis 2 e 3, que são os mais severos. O que isso significa? Isso significa um déficit cognitivo, isso significa uma grande dificuldade de aprendizagem, entre outras coisas. Né? Então, como é que nós passamos espiritualidade para eles? Pela nossa conduta. Porque a linguagem com eles não é verbal. Eu não posso pretender sentar as dezenas de crianças e adolescentes que nós atendemos e fazer com eles o que eu estou fazendo com vocês. Com eles a linguagem é outra, é a linguagem da ação. É a linguagem da compreensão, é a linguagem do acolhimento e do entendimento da condição em que eles estão reencarnados. Certo? Então já respondi essas duas primeiras perguntas. Vamos então aqui, isso. Agora vamos entender com ele. Ele é parecido com o que nós temos. Deixa eu ver se ele já está ligado. Não, ele não está ligado. Agora sim, acho que agora vai. Preciso de um magnetizador mais eficiente aqui do que eu. Aponta para cá. Então vamos ver. Então é isso. Tudo bem, a gente tem que entender o que está magnetizando para poder fazer um serviço decente, viu só? Muito bem, pessoal, então vamos lá. Eu vou começar, né, essa apresentação e nós vamos pensar assim: nós estamos recebendo uma família com transtorno do espectro autista aqui e agora para ser atendida na lei. Certo? Então, a primeira coisa que nós vamos pensar com relação a essa família que está entrando por aquela porta, nós vamos procurar nos colocar no lugar dela, certo? E vamos pensar da seguinte maneira para nos colocar no lugar dela. Todos nós aqui, de repente, vamos fazer um projeto. Nós vamos fazer uma viagem juntos. Pode ser? Então, nós temos um sonho. O nosso sonho é essa viagem. O que a gente faz quando a gente tem essa proposta?
A gente escolhe o local. Primeira coisa, né? Bom, nós escolhemos esta praia que aqui, né? Tem vários paraísos aqui no Nordeste parecidos com este. Então nós escolhemos uma dessas praias para nós irmos. Mas também podemos pensar que ela não é assim tão próxima daqui, que a gente pode ter que fazer uma viagem mais longa. Mas que seja, tá? Vamos para esta praia. Quais são os sentimentos, as ideias, as expectativas e os desejos que vocês têm para essa viagem? Me digam. Se divertir, que mais? Descansar, que mais? Roupa de praia, vou pensar, né, nas coisas materiais que eu preciso, que mais? Contemplar a natureza, conhecer outras pessoas. E em termos de sentimentos, de desejos, assim, vocês esperam o quê? Que dê tudo certo, que seja legal, que seja alegre, né? Que mais? Como? Que seja de paz interior. Muito bem. Só que aconteceu um pequeno problema na nossa viagem. Se nós estivéssemos... Nós fizemos uma viagem aqui, né? Por uma dessas praias paradisíacas aqui do Nordeste. Nós fomos de carro. Tá bem? Mas nos aconteceu um problema. O nosso carro quebrou. E quebrou nesse lugar. O que aconteceu agora com... O que vocês acham desse lugar? É deserto, que mais? É árido. É fácil de conseguir ajuda? É de difícil acesso? As roupas que vocês providenciaram para a praia servem para isso? Vocês encontraram paz interior nesse lugar? Ou como é que fica o pessoal que está no carro? Agitado, agonia, o que mais? Uma mudança de programação absoluta, o que mais? Desculpa, o medo, desespero, o que mais? Desapontados, frustração. Vocês acham que nesse grupo em que nós estamos aqui nesse carro, todas as pessoas, vamos pensar assim, esse carro é grande, daqueles que comporta 8 pessoas. Vamos pensar, todas as pessoas que estão nesse carro, elas concordam com um caminho para sair daqui? A gente consegue? É fácil? Ou será que alguém vai dizer, vamos chamar pelo WhatsApp um mecânico e vamos esperar? Ou alguém vai dizer assim, chama a seguradora. Ou outro vai dizer, vamos a pé, porque eu não espero, eu não aguento esperar. Ou alguém vai entrar em desespero e começar uma crise de ansiedade. Um tem que buscar ajuda e os outros devem ficar. Mas concordam que pode ser complicado acomodar 8 cabeças nessa situação para ir numa mesma direção de solução? Que pode ter alguém que pense até que pode vir uma coisa milagrosa, tipo um helicóptero que vai puxar ali e levar num guincho para algum local de socorro? Então, tá aqui, né? A gente já falou um pouco disso, que mudou drasticamente, né? Entre o projeto que nós tínhamos e o que de fato se materializou, a gente foi do 8 ao 80, né? Senão a gente poderia dizer a 360, inclusive. A gente fez um
um giro completo nos nossos desejos, nos nossos sentimentos, nas nossas expectativas. Tá? Tudo que a gente tinha planejado teve que ser modificado no curso da situação. Vocês acham que tem alguma semelhança com o que vocês estão vendo na tela? Muita? Tá? Então, o que acontece quando nós gestamos uma criança? Nós também temos uma série de sonhos, de expectativas, não é? Com relação a esse filho. Então, vamos falar um pouquinho, né? Quem já teve filhos aqui? Quais são as expectativas durante o processo de gestação? É a principal, né? Que venha com saúde, que venha perfeito. Depois o resto é quais são as outras preocupações? Não é roupa para praia, mas é enxoval, né? Eu preciso de fralda, eu preciso de roupinha, eu preciso de... Ixi, tanta coisa que às vezes as pessoas precisam até se mudar de casa para comportar tudo o que precisa para ter um bebê dentro de casa, não é verdade? Então, aí eu preciso de pediatra, não é? Eu preciso de obstetra, eu preciso de uma série de coisas. É um período de grande ansiedade também, né? Mas a gente sempre tem aquela ansiedade positiva, ou seja, uma expectativa boa, né? É um nascimento, é uma alegria, é uma felicidade. Os pais criam sonhos, às vezes, para muito além do momento do nascimento. Durante a pandemia, nasceu uma afilhada nossa, né, minha e do Eduardo. E aí foi aquela coisa, né? Teve que ir só o casal para a maternidade, todo mundo preocupado, e a gente tentando, da melhor maneira, blindar eles com alguma forma de energia que não houvesse nenhum problema, né? Porque foi no auge mesmo da pandemia que nasceu a menina. A primeira foto que eu recebo dela, ela está vestida com a camiseta do time de futebol do pai dela. Com a camiseta do time de futebol do pai dela, que o pai dela é torcedor. Isso fala das expectativas, né, dos pais. Então, para muito além, né, tipo assim, olha, quando ela crescer, eu quero que ela tenha identificações comigo. Né? Eu quero que ela siga os meus passos. Não é isso que se pensa? E, não, de certa maneira, não é isso que está colocado ali? Claro que a gente pode questionar se isso é bom ou se isso não é, mas o sentimento de quem faz isso é esse. Né? De querer que aquele filho siga os seus passos, porque ele considera que ele é uma pessoa que está feliz com aquilo, né? Com o que ele presenteou para ela. Então, são expectativas que se tem, né? Expectativas geralmente muito positivas. Expectativas de que tudo corra bem, né? Ou seja, a gente quer esse bebê em casa, não é? A gente quer um bebê que nos gratifique, que responda ao nosso afeto, né? Que nos traga alegria, né? Que compartilhe a existência conosco, que um dia vai estudar, vai ser alguém. Então os filhos, os pais lá, o bebê também, né, tem uma outra situação, as pessoas já se preocupam com o que ele vai ser quando crescer. Ele tem meses, mas já estamos pensando no que a gente vai ensinar para ele, para que curso ele vai fazer, que faculdade, que não sei o que, ou seja, já estamos programando a vida da criança. São as nossas expectativas, né? São as coisas que a gente espera viver com aquela criança. Mas e se nós nos deparamos com uma realidade como essa? Dessa imagem, de uma criança que não socializa, de uma criança que prefere ficar isolada, que tem hábitos diferentes, que é um desafio para o nosso entendimento, né, que tem um comportamento que pode ser absolutamente diferente de tudo aquilo que a gente esperou, que pode ter dificuldades que nós nem sequer conseguimos conceber, como, por exemplo, né, se essa família trouxesse essa criança aqui e essa criança tivesse uma hipersensibilidade auditiva,
ela estaria se sentindo agredida pela minha voz nesse momento. Se ela tem uma hipersensibilidade no tato, usar roupas é doloroso. Se ela tem essa hipersensibilidade no paladar, ela não vai comer qualquer coisa. Ela vai ser extremamente seletiva, porque esses sabores poderão ser agressivos para ela. Poderão ser difíceis. Né? E também o tato, o tocar nas coisas, é muito diferente da maneira como nós sentimos. Porque tudo isso faz parte do espectro. Ele pode ter, né, uma hipersensibilidade em qualquer um dos sentidos. A luz, né, que para nós aqui está confortável, para eles pode ser muito fraca ou muito forte. Tá? Então vocês imaginem o quanto de alteração no projeto do nosso sonho é preciso fazer. Porque nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer aquele espaço novo em que nós caímos. Né? E aí a gente também precisa aprender a lidar que talvez essa criança, ao invés de ficar na companhia dos pais, de abraçar, de pedir, né, pela companhia dos pais, ela pode preferir se ausentar. E nós termos fotos desse tipo assim. Né, em que nos falam de um isolamento. Como se houvesse um não pertencimento àquele grupo. Né, a gente vai lidar com crises. Com crises que podem ser desde uma dificuldade, como por exemplo, né, vou relatar rapidamente assim, no retorno agora das nossas atividades após o recesso do final do ano, é muito frequente que os nossos atendidos, alguns, voltem em crise. Porque houve uma ruptura da rotina, também porque aí a gente percebe o que faz a diferença, né, do atendimento magnético. Porque todas as outras terapias prosseguiram, mas aquela a gente fez, ou prosseguiram ou tiveram recessos, né, enfim, é um período de transição. Não vou dizer que todas prosseguiram, porque não, eles fazem recesso também, né, os psicólogos, os fonoaudiólogos, porque tudo isso passa a fazer parte da rotina dessa família. Psicólogo, terapeuta, fonoaudiólogo, musicoterapeuta, ecoterapia, arte-terapia, médicos de todos os tipos, a busca da pílula mágica, tudo isso faz parte de todos. Tá? Então, o que aconteceu? Um dos nossos atendidos chegou muito feliz, veio, me abraçou e estava tudo muito bem até que ele resolveu seguir a rotina dos quebra-cabeças. E ele entrou numa das salas que a gente tem de trabalho com eles e pegou um jogo de quebra-cabeça. E o que havia acontecido? Com a função das enchentes que houveram no Sul ano passado, nós precisamos fazer obras na nossa instituição, tá, para repor. E quando foi liberado o nosso espaço para retomada após as enchentes, a gente deliberou, olha, nós não vamos fazer obra agora, nós vamos fazer uma limpeza bem boa e vamos tocar a vida e no verão faremos as obras que são necessárias. Então isso atrasou um pouco a nossa rotina de organização e de retomada. E justo naquela peça, nós não havíamos feito a seleção dos brinquedos que tínhamos do ano passado para esse. E faltava uma peça em um quebra-cabeça. Foi o suficiente para que esse atendido entrasse numa situação de hiperfoco, de que, né, cadê a peça, cadê a peça, cadê a peça, cadê a peça, está quebrado, está faltando, e isso entra num hiperfoco, numa coisa repetitiva. Então isso são algumas formas de crise. Existem outras muito mais severas, né, que são realmente agressivas, violentas, né, de bater, de morder, de realmente agressão. Tá? Existe. A gente não pode dizer que não. Mas, principalmente, eu vou lidar com esse grande desafio, que é uma criança olhando para esse vasto oceano e nós olhando para aquela criança e todo mundo procurando saber.
O que há aí? Por que eu digo que nós ainda somos essa criança olhando para esse oceano vasto e perguntando o que há ali? Quantos mistérios há nesse oceano? Quanta vida há que eu não enxergo, né, por debaixo da água? Eu consigo ver ali, tá, tudo bem, né? Mas lá por debaixo existe uma infinidade de vida, não é? Ali tem baleia, ali tem enguia, tem peixe venenoso, tem 1.500 coisas. Né? Tem pedra, tem coral, tem alga, tem uma vida toda que eu não enxergo e que é profunda. Então, hoje, a ciência consegue dizer o quê? Olha, a cada 5 pessoas diagnosticadas com TEA, 4 são meninos. Há digamos assim, em termos de gênero, há uma maioria do sexo masculino. Tá? Com relação ao diagnóstico das meninas, isso está sendo muito avaliado atualmente, porque ele apresenta características diferentes. Né? Nós, mulheres, a gente já tem, assim, até por uma questão cultural, a mulher disfarça muita coisa. Seja pela maquiagem, seja por pintar o cabelo, seja por fazer um monte de coisa, nós disfarçamos muito mais do que os homens. E as meninas portadoras do transtorno do espectro autista não são diferentes. É claro que elas disfarçam os incômodos que elas têm. Aí geralmente elas vão passar por aquelas meninas mais tímidas, mais caladas, mais quietas, entre outras coisas. Mas elas vão ter outras características, né, mais de questões emocionais, tanto que a gente tem assim, tem a Greta Thunberg, né, que é bastante conhecida, e tem inclusive um documentário. Ela é uma autista, né, inteligência preservada, conhecida mundialmente, né, por se vincular a um ativismo, mas é um ativismo que também é monoassunto, é focado. Tá? Domina bastante daquela área. E há um documentário muito interessante sobre a vida dela, que mostra o quanto o pai dela se envolve para que ela consiga aparecer como nós vemos. Mas aí as pessoas que não conhecem o que é o transtorno do espectro autista dizem, mas imagina, é uma jovem que vai falar na ONU? Que dificuldades existem aí, né? Quem é que não gostaria de ser pai de uma jovem que vai falar na ONU, que é aplaudida mundialmente? No documentário mostra as dificuldades que o pai dela, que viaja com ela, enfrenta com relação às crises que ela tem, que ele dá o suporte, né, para que ela consiga e organiza o ambiente para que ela consiga desenvolver esse trabalho que ela gosta. Então, recomendo que vocês deem uma olhadinha. Tá? E também tem um outro filme que é muito bom, que também é de uma pessoa que tem o transtorno do espectro autista. É um filme verdadeiro, né? Essa pessoa ainda está encarnada. Chama Temple Garden. É a história de uma jovem que ela se tornou uma das maiores autoridades na parte da agropecuária nos Estados Unidos e que faz trabalhos em todo o mundo, porque o que acontece? Como ela tem essa percepção visual muito avançada, né, muito aguçada por essa hipersensibilização, ela conseguiu perceber o movimento dos animais para ir para o abatedouro. E o quanto era mais difícil o movimento natural, né? Como os rebanhos se moviam ao natural, né? E como era diferente a maneira como os frigoríficos e abatedouros faziam isso e tornava muito mais difícil o trabalho. E aí ela começou a implantar as formas como hoje isso é feito, né? Na maioria dos frigoríficos e abatedouros. E foi a partir da percepção dela que isso mudou. Só que no filme ela também fala de todas as dificuldades que ela tinha, de repente uma porta automática ser um grande problema, né? Dela não conseguisse fazer isso. Do fato de que ela precisou desenvolver uma máquina de abraçar, para que ela se contivesse durante essas crises que eu estou falando. Então ela entrava para dentro daquela máquina que ela mesma fez,
que a abraçava e ela ficava ali até se sentir de novo harmonizada. Há um outro depoimento que eu vi nas redes sociais de uma médica que também tem transtorno do espectro autista, só para que vocês notem assim o quanto é diferente em homens e mulheres, tá? E o relato dela também é inteligência preservada, isso é uma diferença, né? Nós temos algumas meninas no nosso grupo e a maioria delas tem a inteligência preservada ou então tem um déficit muito alto intelectual. É de extremos. Tá? Pelo menos é o que nós estamos observando ainda. E essa médica, ela disse que muitas vezes, quando ela se sentia em crise, ela precisava deitar em algo frio. Não importava onde, nem como, nem quando. Ela tinha que localizar algo frio e deitar, para que ela conseguisse se reharmonizar internamente e, então, retomar. Obviamente que aqueles que têm, né, essa inteligência preservada, eles sofrem muito mais, porque eles têm a consciência do que passa. E às vezes é até difícil conversar com eles, por ouvir, né, esse relato. Teve uma outra jovem que nós atendemos, agora a família, acho que mudou de Pelotas, eu não tenho visto, ela não tem ido, ela não ia nos grupos de atendimento, né, porque ela já chegou adolescente e ela podia perfeitamente sentar e ouvir e compreender as exposições, então ela era atendida junto com a família, no horário normal de atendimento da sociedade para todos os problemas que são atendidos com magnetismo. E quando nós magnetizávamos ela fechava os olhos e ficava falando: Deus, me ajuda a não ter crise. Deus, me ajuda a não ter crise. Deus, me ajuda a não ter crise. Como se fosse um mantra, assim, o tempo inteiro. Não era fácil de ouvir e seguir magnetizando. Tá? Então, pessoal, toda essa minha fala aqui, né, é para que a gente entenda que a primeira coisa com a qual nós vamos lidar nesse trabalho de acolhimento e atendimento com o magnetismo é com a condição emocional, social que essa família vai chegar no nosso espaço. É para isso que nós precisamos ter o primeiro olhar. Ainda falei agora há pouco ali com o pessoal da imprensa, né? Porque, regra geral, nós, e às vezes as próprias famílias fazem isso, tem uma preocupação muito grande com a criança, né? Com o jovem, com o portador do transtorno do espectro autista. E às vezes esquecem de si próprios. Muito obrigada, Sônia. Muito obrigada. Tá? Então, esquecem de si mesmos e de como estão. E existe uma coisa que nós aprendemos com os nossos mentores na sociedade, que a gente repete muito porque eles repetiram isso para nós. Nosso primeiro compromisso enquanto grupo é com o nosso próprio grupo. É com a saúde, com o bem-estar, com o equilíbrio das pessoas que estão trabalhando conosco. Porque sem isso, nós não conseguiremos atender a quem quer que seja. Então, o nosso foco não são os outros. O nosso foco central somos nós. O nosso bem-estar, o nosso equilíbrio, em primeiro lugar. Depois, poderemos ajudar o outro. Isso é uma lição que a gente aprende também na aviação. Sabe aquela história quando a gente pega um voo, que a primeira informação que eles dão, se houver despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. O que você deve fazer? Tire, coloque, ajuste, né? Respire. Se houver uma criança com você, primeiro atenda a você, depois a criança. Por quê? Porque se eu não estiver respirando, ninguém mais respira, não adianta eu querer ajudar o outro, eu vou morrer no caminho. E é esse mesmo pensamento que nós precisamos ter quando nós acolhemos essas inúmeras famílias que hoje batem as portas de todas as instituições que de alguma forma podem auxiliá-las. E nós, com o magnetismo, podemos auxiliar em muito. E não é de agora.
na segunda etapa do trabalho, eu já vou mostrar para vocês que aqui, ó, 1860 e alguma coisa, já temos orientação a respeito. Tá? Então, olhar para essas famílias, lembrar de tudo que nós conversamos aqui, porque exatamente tudo o que vocês falaram são condições que nós vamos encontrar. Porque são pessoas que programaram uma viagem para uma praia maravilhosa e o carro quebrou no meio do caminho e elas pararam num local desconhecido. Tá? Então, que sentimentos, né? Tá um pouquinho difícil de vocês verem, mas eu vou ler aqui para vocês. Que sentimentos, como é que a gente pode nominar tudo isso que nós falamos aqui? O primeiro grande sentimento que nós vamos lidar é o sentimento de luto. Porque embora muitas vezes essas famílias não coloquem um nome ao que estão sentindo, às vezes até porque não dão tempo de fazer, né, de fazer essa introspecção para darem um nome ao seu próprio estado, porque tudo isso aqui não é uma coisa sozinha, né? Tudo isso é junto e misturado, como a gente diz lá no Sul. Então, mas o grande sentimento que desponta é um sentimento de luto. Luto do quê? Luto pela perda do filho sonhado. Tá? Luto por toda aquela expectativa, por toda aquela situação, né, do que ele esperava e da realidade com a qual se depara. Isso gera um sentimento de luto, sim. Tá? E tudo que esse sentimento de luto pode trazer. Que é um sentimento complexo, né, gente? O luto, ele traz tristeza imensa, ele traz, às vezes, desespero, às vezes revolta, ele também traz raiva. Embora às vezes a gente não dê nome, mas o que a gente está sentindo é raiva. Tipo, por que essa pessoa me deixou agora? Olha com a quantidade de situação que eu tenho que lidar porque ela morreu. Né? Então, a gente sente essas coisas. Embora nem sempre a gente dê um nome aos bois, né? Mas a gente sente. Então, essa família é uma família que nos chega muitas vezes em estado de luto profundo. A outra situação é a questão da aceitação do filho real. Tipo assim, bom, os meus sonhos foram para o espaço e eu tenho uma realidade com a qual eu não sei lidar. Ela é um desafio. Eu procuro de tudo e mais um pouco para solucionar a situação em que estou. Né? E aceitar essa realidade difícil. Tá? Aceitação. Aquela coisa que vai lá no fundo do coração e diz, tá, estou em paz com essa situação. Essa paz, lá no fundo, e alguém falou, né, que queria ficar em paz naquela praia, essa paz da aceitação profunda de uma situação que me exige emocionalmente a cada segundo, não é algo fácil de ser construído. Nós temos uma amiga, que ela é médica, é psiquiatra, ela tem um filho autista, e em função desse filho autista, hoje ela é doutora em psiquiatria na área do autismo, e inclusive, né, não participou de um evento conosco lá em Foz do Iguaçu, porque assumiu um posto no Conselho Federal de Medicina, justamente para trabalhar por diretrizes no atendimento, né, na área da saúde aos transtornos do espectro autista. E num seminário que ela fez lá na nossa sociedade, a doutora Cláudia Aguiar, ela disse uma frase que ela havia ouvido de uma amiga, tratando sobre essa questão da aceitação das famílias, né? E ela disse que uma amiga dela disse para ela o seguinte: eu amo meu filho, mas eu odeio o autismo. Forte, né? Porque como você separa uma coisa da outra? Mas isso mostra
a dualidade de sentimentos, o desafio que é, né, que pode ser essa convivência e que é essa aceitação. Isso é uma coisa assim cíclica, sabe? Ao longo desses 22 anos eu observo que muitas vezes assim há períodos em que essas famílias estão bem pacificadas, elas estão mais serenas, mas de repente acontece alguma coisa e aquela aceitação balança. Então essa aceitação é um trabalho constante com o qual nós vamos lidar. Tá? Por mais que a gente diga aquela tradicional frase, aceita que dói menos, essa aceitação não se faz tão fácil e nem tão pronta. Assim, hoje eu diria, pela experiência que tenho, é o desafio da encarnação desses pais. Também, de todos. Né? É o desafio de todos. É o desafio de todos. Tá? Porque é um mergulho no desconhecido. Por que é um mergulho no desconhecido? Porque hoje, né, a ciência consegue nos dizer o que aquele menino diante do oceano faz. Ele tem tal e tal e tal comportamento, né? Ele tem crises, ele tem estereotipias, a fala dele tem ecolalia, que é uma repetição da última frase, ou então ele não fala, né? Ou ele tem uma fala que é pontual, ele tem um cérebro que é absolutamente objetivo, então eu não posso fantasiar, brincar com ele não é como brincar com uma outra criança, em que eu entro num mundo de fantasia, ele não tem um mundo de fantasia. Ele tem um mundo objetivo, né, no qual uma cadeira atrás da outra é uma cadeira atrás da outra, não é um trenzinho. E por mais que eu faça fio-i, ele vai dizer, é a Ana que está fazendo fio-i, eu não sei por que ela está fazendo isso. Né? Então nós precisamos entender todo esse funcionamento para melhor nos relacionarmos com eles. E esse mergulho no desconhecido é por isso, porque hoje nós temos na ciência a descrição, o estudo do comportamento, da manifestação, dos sintomas, mas ainda não temos a causa. A ciência não estabeleceu qual é a causa do autismo, certo? Por não estabelecer ainda qual é a causa, não há uma medicação específica. Como que os médicos tratam, então? Por semelhança. Então, funciona uma medicação para o humor. Funciona uma medicação que ajude na atenção. Funciona uma medicação que ajude a conter a ansiedade. E então vão medicando por semelhança com outras situações. Mas não há. Batido o martelo, autismo é causado por isso. E, portanto, podemos partir agora, então, por uma terapêutica específica para isso. Não tem. As pesquisas mostram evidências de questões genéticas. Por quê? Porque existe um percentual aí de 20%, 30% de famílias em que há mais de um autista. Percepção, né, dessa situação. Mas ainda é um mergulho no desconhecido nesse aspecto. Tá? As pesquisas mais recentes, as mais confiáveis, apontam para causas genéticas que afetam o sistema neurológico, mas não se sabe qual o gene ou qual forma tratar. E nem se isso vai ser confirmado. Isso é evidência. Não é prova cabal. Certo? Então, ainda é, sim, um mergulho no desconhecido. Preconceito, né? Desculpem. Preconceito. Então, muitas vezes as pessoas... Hoje, né? Eu fiz a pergunta, só uma pessoa não tinha contato, mas hoje a gente já sabe. Então, mas antes, pegava uma criança, isso eu vivenciei, e somente como magnetizadora e médium cuidando de uma criança, 2 dias na semana, por algumas horas, mas vivenciei isso, no sentido de acompanhá-lo a algumas festas, shows de música, ou até mesmo por andar na rua, né?
o preconceito de muitas pessoas. Porque não sabem educar essa criança. E aconteceu um fato muito interessante, uma ocasião, que estávamos eu e a Noeli trabalhando com o nosso primeiro atendido, e nós estávamos brincando com ele, porque tudo que se faz no nosso trabalho é lúdico, né? Então nós estávamos brincando com ele no sentido assim de ensinar eu, tu, para mim, para ti. Só que não era com uma bola, era com um tênis. Um tênis de pé. E passaram algumas mães, e na época a nossa instituição não tinha muros, ela era aberta e tinha um terreno, um campo, né, um terreno baldio do lado, e ele gostava muito de ficar nesse campinho ali onde a gurizada jogava futebol e tal, né, e ele gostava de ir para ali porque a gente jogava por cima das traves, aquelas traves sem rede, aquela coisa bem de pelada de futebol de vila, né? Então, e ele gostava de jogar o tênis por cima da trave, então ficava eu de um lado, a Noeli do outro, e ele ficava comigo e nós ficávamos jogando o tênis de um lado para o outro. Então eu começava, depois ele seguia, também era questão de trabalhar a atenção, o alvo, etc., uma série de coisas. E passaram algumas senhoras e pararam e ficaram olhando, e uma delas me disse assim: como é que vocês fazem isso com uma criança? Não está vendo? Ele tá estragando o tênis. Por que vocês não pegam uma bola para fazer isso? Né? Teve uma outra situação mais adiante também, quando ele já estava bem mais socializado e já tinha desenvolvido a fala, em que nós ensinávamos ele a cumprimentar as pessoas, a se aproximar das pessoas, dentro do grupo da sociedade espírita. Então ele sabia, esse é o tio fulano, a tia Beltrana, não sei quem. E como ele aprendeu e faz até hoje, ele chega, cumprimenta todos e tal, conhece as pessoas pelo nome. Só que, quando ele era menor, ele achava que ele podia então fazer isso com todo mundo que passava na rua. E aí, quando eu andava, às vezes, com ele pela volta ali da quadra, onde fica a nossa instituição, passava alguma pessoa na calçada e ele ia lá, bom dia, bom dia, bom dia. E a pessoa... Aprendi muito sobre isso. E ele ficava. Né? Ou outros, então, paravam e olhavam e atendiam, mas aí ele ficava naquele bom dia, bom dia, bom dia, e a pessoa ficava me olhando, tipo, o que é isso? Né? Outras situações que as mães relatam muito, né? Crise no supermercado, por exemplo. Essa criança não tem limite, essa criança é mal educada, esses pais não sabem educar essa criança. Isso são coisas, né, que quando a gente não tem um olhar de perceber a situação do outro, a gente julga. Obriga a uma revisão de si mesmo, né, como eu estou colocando para vocês aqui, né, tu precisa pensar uma série de coisas, do que tu está sentindo, de como é que tu está agindo, do que tu está fazendo, quais são as tuas propostas, quais são as tuas forças, enfim, né? Compreender uma situação, enfim, é a jornada da vida, tá? E aqui duas coisas que também são bastante pesadinhas, que é o heroísmo cobrado pela sociedade. A maternidade e a paternidade, mas a maternidade principalmente, ela é muito cercada de mitos. Na nossa cultura ocidental, e vou falar dela porque não conheço a cultura oriental e como é que eles lidam com isso, mas vou falar da nossa, na qual nós estamos todos imergidos aqui. Nós somos ainda muito balizados por mitos, por figuras
que estão no nosso inconsciente. Eu digo o nome mãe. Vocês lembram de quem? Quem? Da nossa mãe, mas assim, numa projeção, Maria de Nazaré. Tá? Essa é a figura, é a imagem de mãe que nos é passada. Aí eu pergunto para vocês, já leram os evangelhos lá no Novo Testamento? Leram? O que vocês encontram sobre Maria lá? Pouquíssimas cenas, pouquíssimas informações a respeito. Pouquíssimas. Não passam de 4 ou 5 cenas. E discordes entre os 4. Há evangelhos que colocam Maria na cena da crucificação, a Maria mãe. Há outros que não. Mas todos colocam uma cena em que Maria vai em busca de Jesus para impedir a sua trajetória e levá-lo de volta para casa, para que ele seja um carpinteiro. Não tem essa cena? Então nós temos toda uma construção, né? Temos toda uma construção. E essa construção dessa idealização da maternidade e da própria idealização da figura, né? da figura de Maria, ela surge uns 4 séculos, se eu não me engano, depois da crucificação. Surge no livro de um pensador, um historiador, um filósofo chamado Orígenes, que escreve um livro chamado, se eu não me engano, o Evangelho de Tiago, ou o Evangelho de Maria, desculpa. Ele escreve esse livro, como eu escrevo outros. E nesse livro ele conta uma história, que inclusive tem um filme na Netflix baseado nele agora, que chama-se Maria. E aí nos é passado toda uma visão de que a mulher, como é que nós temos as representações das imagens. As imagens de Maria são assim. Não é? Concordam comigo, quem já viu? Não são assim? Cabeça baixa, olhar para baixo, sem enfrentar, geralmente como expressão de sofrimento. E mais, depois, aliás, não, já Orígenes cria no livro dele a história, mas ela pariu um filho sendo virgem. Gente, isso assim, isso impacta toda a questão do feminino na nossa sociedade. Porque isso vai dar aquela noção assim, a mulher, qual é o símbolo da pureza feminina? Virgindade. Qual é o ideal da mulher? Ser mãe. E vocês percebem que isso tudo não existe nessa passagem, a figura. Quem é essa mãe? Quem é essa mulher? E isso tudo vai trazer uma série de consequências, que por si só é um trabalho à parte que eu tenho sobre o feminino. Mas tudo isso impacta na nossa conduta ainda hoje. Essa idealização da maternidade. É um motivo também, isso assim, eu citei Maria porque é a mais conhecida, mas se a gente buscar as religiões gregas antigas, nós vamos encontrar lá a figura de Hera. Nós vamos encontrar no Egito a figura de Ísis, que inclusive a representação é tomada para a transformação daquilo que a gente tem na atualidade como a história de Maria. Ísis também é aquela mulher que acolhe um filho semideus morto e tenta recompô-lo. Então, essa história e essa ideia dessa idealização
de que a mãe é algo supremo e que ela não tem uma individualidade, se tornou mãe é mãe, acabou. E inclusive assim, muitas mulheres, e aí agora eu vou puxar a sardinha para o meu assado como advogada, muitas mulheres acabam tendo sérios problemas nos seus casamentos porque se perdem nessa questão. A minha individualidade como mulher, a minha condição enquanto esposa ou companheira de alguém e a minha condição enquanto mãe. E aí, se esquece. Me tornei mãe, minha vida é o outro. E aí, infeliz de quem vem a ser o genro ou a nora dessa mulher. Porque essa é a sogra que todo mundo conhece. E da qual a gente fala mal. Porque ela faz. Quem casa, né? Eu tô vendo ela rir lá no fundo. Ela faz. Quem casa com o filhinho ou com a filhinha dela, como a gente diz no sul, roeu uma cuíca. Vocês dizem isso aqui também? Roeu uma cuíca. É algo duro, tá? É um couro duro. Tá? Então, isso é um pouco do heroísmo cobrado pela sociedade. Porque se isso é o comum para uma mãe que teve um filho, que está naquele sonho, que está tudo certinho, e a sociedade espera dela isso, vocês imaginem o que a sociedade espera, da mãe de uma criança com algum tipo de deficiência, seja intelectual, seja física, com algum déficit, né, que é o termo mais indicado atualmente, com alguma doença. A sociedade cobra heroísmo. E aí dizem assim, não há maternidade mais santa do que aquela. Né? Deus dá filhos especiais para pais especiais. Ok, isso é uma boa maneira da gente botar um curativo. Mas quando a gente tem que olhar no fundo, é o heroísmo que a sociedade cobra e isso é muito pesado. Porque implica em tirar a nossa condição humana, de pessoa que sim enfrenta um problema e sofre com ele. Ser herói não é fácil. E eu sempre digo assim, existe duas coisas que só na mitologia existem. Santo e herói. Isso não são condições humanas. Tá? E, portanto, porque existe essa cobrança, existem sentimentos ocultos e sentimentos envergonhados nessas pessoas. Pelo menos na grande maioria delas. Que são justamente esse sentimento humano da dificuldade que ele enfrenta e de ser compreendido e acolhido nessa condição humana, sem ser visto como uma santa, sem ser visto como um herói, mas sendo visto como uma pessoa, um ser humano, que está enfrentando sim uma situação desconhecida e muito difícil. E que de vez em quando, né, nós vamos ver aquela pessoa deprimida, nós vamos ver aquela pessoa muito triste, nós vamos ver aquela pessoa furiosa, nós vamos ter um questionamento em que ela vai dizer assim, mas por que comigo? Tá? E isso são sentimentos ocultos, porque muitas vezes elas não se sentem bem de expressar isso para outras pessoas. Justamente porque assim, vão me julgar. Porque se nós temos um olhar que às vezes estranha o comportamento de alguém com transtorno do espectro autista, para a família o nosso olhar é outro. Então não é nem um olhar de piedade, de pena, de dó, não, porque não é isso que eles esperam de nós, nem é um olhar de tu é um herói, tu é isso, não, tu é uma pessoa que está enfrentando uma dificuldade séria que eu entendo. E te acolho nesse momento na condição que tu estás para ser o que tu sente aqui de verdade. E em função disso, a busca.
toda e qualquer coisa pela cura, por isso eu falei a palavra pílula mágica. Então nós vamos ter coisas absurdas propostas em termos de terapêutica para autismo, porque há essa busca e há muitas vezes charlatanismo em questão de oferecer coisas que não têm sentido. Mas, a gente precisa acabar aceitando que essas famílias no desespero muitas vezes buscam, por mais que a gente procure orientar e tentar chamar ao racional. Entre toda e qualquer coisa também estamos nós, os magnetizadores. Tá? E aqui tudo que eu já falei um pouquinho, o desespero, a fragilidade da revolta, a ilusão do heroísmo. E o que nós, então, poderíamos oferecer? Força para viver. E essa expressão não é minha. Essa expressão são de muitos pais e mães que frequentam o nosso atendimento. Quando nós perguntamos o que eles encontraram ali, a resposta que eles nos dão é essa. Aqui eu me sinto acolhida, aqui eu encontro a minha força para passar a semana. Tá? Bom, vamos fazer o nosso intervalo então? Pode ser? A gente faz o intervalo e voltar em 10 minutos do intervalo?